eu vi duas comparações. Uma que é entre ele, Jonathan Edwards e Benjamin Franklin, porque eles são considerados os dois pais dos Estados Unidos, né? Uhum. Um é o pai religioso, Edwards, e Benjamin Franklin é o pai secular. Então, embora Edwards tenha morrido anos antes da independência, o mundo religioso da Nova Inglaterra e posteriormente dos Estados Unidos foi muito influenciado por ele. Uhum. E depois eu vi uma comparação entre ele e um outro pregador famoso, mas mais da frente, não é o Pink, cara. Me lembra aí algum pregador americano mais pra frente, que o pessoal gosta muito. Depois de Jonathan Edwards? Edwards foi século XVIII. esse aí- Henry em inglês, né? Uhum. É, Não é Pink, não. Lloyd Jones é muito depois. Tozer. Ok. Então tem uma comparação muito legal entre Edwards e Tozer no que diz respeito à família. Uhum. Como os dois conduziram as famílias. Muita diferença. Muita diferença. A comparação que eu vi, na verdade, era com um secular. E aí eles pegam, tipo assim, as gerações posteriores, assim, os descendentes dos dois, que viveram na mesma época, né? E aí o descendente do cara lá que odiava a religião, ele era um crítico de Edwards, alguma coisa assim. Aí os caras eram, tipo assim, ladrões, a descendência foi dizimada rapidamente, os descendentes de Edwards eram presidentes, senadores, empresários, políticos. Reitores. Dois presidentes dos Estados Unidos foram muitos descendentes deles, né? pastores, né? Muitos missionários. Eu conheci um descendente de Edwards. Massa, cara. Eu conheci um pastor lá nos Estados Unidos que era descendente de Edwards. Tocou nele. Rapaz, eu acho que sim. Mas ele parecia Passou não ter a mesma unção. Não, eu acho que pegou, viu? Mas Pegou. isso foi para contribuir para o livro? Essa experiência com o descendente? Sim, não. não. Eu estava participando de uma imersão e esse pastor também estava lá. Aí na hora da apresentação, quando ele se apresentou, acho que o último nome, né? Edwards. Aí o outro pastor perguntou, tem alguma coisa a ver com Jonathan Edwards? Ele disse, sim. Então. Tudo a ver. Bom, pessoal, finalmente saiu o podcast da Igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, a nossa querida IPBE, né? Eu estou muito feliz porque aqui a gente vê uma expansão e profundidade, né? No que a gente de vez em quando vê nas conversas informais de temas que vão surgindo entre os irmãos, conversando sobre coisas que às vezes são tão ricas e às vezes a gente deixa só para aquele momento. Então aqui a gente vai poder trazer essas conversas, expandir, né, o raio de alcance e também aprofundar, trazendo pessoas que vão ajudar a gente a ter um norte, um direcionamento sobre esses temas, né? Nossa. E para quem está escutando a gente, eu me chamo Rebeca Neto, eu recebi a missão aqui de conduzir essas conversas do IPBE Cast, que é o podcast da nossa igreja Presbiteriana do Bairro dos Estados, e aqui comigo tá o meu irmão Ian Roth, que serve muito na nossa igreja, dá aulas na EBD muito boas, temas sempre muito bons também. E o nosso irmão também, presbítero da igreja, Yuri Daniel, que está sempre com a gente também, na mesma linha de Ian, sempre ajudando nas escolas bíblicas, Os dando dois aula. líderes de pequeno grupo também. Os dois são líderes de pequenos grupos, são irmãos que servem muito à nossa igreja. E eles estão aqui e com certeza vão contribuir muito para o bate-papo que a gente vai ter hoje com o pastor Renan, que é pastor, né? Pastor da nossa igreja, ele é teólogo, escritor, a gente está aqui com alguns livros dele também. E eu ouso dizer, vou até rasgar uma seda aqui, Eita. além de um pastor extremamente compassivo, eu posso dizer que, porque é verdade, Renan é um dos melhores pregadores que eu já tive o privilégio de escutar. É uma bênção ser pastoreada e ser edificada pelos sermões dele todo domingo, né? Então, a gente não ia deixar passar a oportunidade de ter o pastor Renan aqui e não falar sobre esse tema que ele tem tanta experiência, né? Que é pregação. Então, hoje, a gente vai falar sobre pregação. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria trazer uma coisa mais leve. Tenho uma dúvida, pastor. Eu, quando estou em casa, vou lavar a louça, até quando eu estou dirigindo, porque eu moro longe de tudo. Então, eu gosto de ter sempre uma playlistzinha com pregação e vou escutando.
O senhor também, quando tá lavando a louça em casa, dirigindo o carro, o senhor tem esse costume de ouvir outros pregadores? Primeiro o senhor lava a louça, né? Lava isso. Também. É a minha tarefa doméstica e é o que eu mais gosto de fazer em casa, lavar a louça. É sério, muito bom. E eu sim, eu escuto pregações enquanto lavo a louça, mas eu diria que não de muitos pregadores. Eu tenho o hábito de ouvir John Piper quando eu estou por ali pela cozinha e o Piper, o Sproul, alguma coisa mais curta, sabe? Sim, tem aquelas pregações conforto, né? O senhor tá de acordo com esse tema, tá a par desse... Não sei do que você está falando. É quando uma coisa é confortável. O pessoal fala de influenciador, é comfort, né? Uma coisa assim. Que é a pessoa Faz que... bem, você se sente em casa. Tá. Exato. Piper pode ser descrito assim. Pronto, eu sou influenciador, eu sou teólogo. Sim. Comfort, né? Pronto. Você ouve os seus sermões? Já ouviu? Tem o hábito? Raramente eu faço isso. Não gosto. Não gosto de voltar aos sermões. Nem pra, assim, pô, esse eu me senti bem, então deixa eu me sentir Não. bem fazendo. Não. Ou então vou criticar, eu preciso ver pra fazer uma crítica. Também não. Elas estão todas aqui. Se eu assistir, eu acho que eu vou encontrar mais críticas. Tá bom. Mas me diga uma coisa, por que Piper? Assim, o que é que o senhor gosta quando o senhor lê e escuta? Legal. Talvez tenha até um pouco a ver com a minha trajetória de pregador. Um amigo de seminário, Hugo Cunha, irmão de Ellen, do teu pequeno grupo, me presenteou no primeiro ano de seminário com um livreto de Piper sobre pregação. A supremacia de Deus na pregação. É um livretozinho, mas que ele é maravilhoso. Foi meu primeiro contato com Piper. Por meio de Piper, eu cheguei inclusive a Edwards, porque esse livro trata basicamente, na segunda metade, da pregação de Edwards. E dali em diante eu passei a ouvir Piper regularmente. E ele virou, por um tempo, o pastor da minha alma. E um grande modelo, assim, um grande referencial, né? Um grande referencial. E até hoje eu volto a ele regularmente, ou com alguma regularidade. Inclusive, Renan, ele fazia um curso de pregação. Acho que teve umas 2 edições lá na igreja, não foi? E eu acho que esse foi um dos livros que você usava para Sim. esse curso de pregação. Eu lembro porque eu li mais ou menos na época que eu fiz. E foi quando eu comecei a gostar também de pregação puritana por causa do que John Piper fala de Edwards, né? Você diria, então, que Piper, em primeira instância, e depois Edwards, seriam a maior influência da sua pregação e do seu ministério? Então, eu acho que ele é uma grande referência, né? Uma grande influência, mas não é a única. Se você me perguntar quem é o seu pregador favorito, eu não tenho um pregador favorito, mas eu tenho alguns com quem eu aprendo o que eles têm de melhor. Então, Piper, para mim, é dos pregadores mais apaixonados que eu já pude ouvir e conhecer, né? Uhum. Então, a impressão que eu tenho, e isso sempre foi o que mais me marcou ouvindo Piper, a impressão que eu tenho é que Deus está ali ao lado dele e que Piper está desfrutando o momento, sabe? Saboreando a pregação. Como diz um outro livro dele de pregação, ele está exultando na apresentação de Deus e de sua vontade. Então isso sempre chamou minha atenção e eu sempre desejei imitá-lo nisso. Uhum. Mas se você me perguntar, ele é o pregador mais organizado? Não. Nem de longe ele é o mais organizado. Outros pregadores são muito mais organizados. Outros pregadores... Mark Dever, é o melhor pastor que eu já ouvi no púlpito. Sabe o cara que consegue pastorear pregando? Dever é esse cara, ao estilo puritano. Ele consegue fazer aplicações para todos os públicos que ali estão presentes. Então, com ele, eu aprendi um pouco sobre isso, sobre como pensar melhor nas pessoas que estão ali. Nossa. Keller,
Eu sou de época, assim, eu tive a época Piper, eu lia muito, ouvia muito, depois eu conheci Dever, depois eu conheci Keller, né? Keller me ajudou muito a colocar Cristo no centro e no alto do sermão. Nem é ele que escreve muito sobre isso, outros professores de homilética fazem isso, né? Brian Chappell, por exemplo, Sidney Greidanos, mas na prática, Keller fazia muito isso, né? O senhor diria que alguma dessas coisas que mencionou seria a coisa mais difícil de se fazer na pregação? De repente, a aplicação, colocar Cristo no centro. O que o senhor vê que é mais difícil na pregação, durante a fala e na preparação também? Eu tenho para mim que a aplicação é a parte mais difícil da pregação, porque é a parte que mais exige do pregador. É a parte do pregador. Os puritanos diziam que é a pregação, né? Exato. Aplicação. Eles diziam que você não estava pregando até que você começasse a aplicar o texto. E essa parte é muito do meu pensamento, do meu conhecimento da congregação. Exige muita interação, exige muita lembrança, exige muita movimentação mesmo, sabe? De pegar o ensino desse texto e aplicar ao coração dos meus irmãos. E para mim, aplicar não é meramente repetir o ensino do texto. É ajudar as pessoas a cumprirem o ensino do texto. É ajudar as pessoas a se perceberem onde é que elas estão diante da vontade de Deus. Então, quais são os obstáculos no caminho? Por que elas não vivem isso? Quais são os recursos que nós temos disponíveis ao nosso alcance? Como é que a pessoa sai daqui para aqui? Então, exige um bocado. Exige um bocado. Eu acho que é a parte mais difícil, porque entenda, expor o texto é difícil. É verdade. Mas é o texto. Então, você está trabalhando com o que está diante dos seus olhos, né? Você tem o texto, mas você não tem a aplicação. A aplicação é algo mais do momento. Então, para mim, é a parte mais difícil. Talvez vocês discordem aí e achem. Eu penso que, não sei se o senhor concorda, se concorda bem, mas que é o momento em que o pregador é mais instrumento, não é? Ele é mais instrumento ali porque, como o senhor falou agora, o texto já está posto. Isso. Então você vai expor o texto, mas é o momento em que você é um filtro do texto, né? Em que você vai ter que transpor aquela realidade que já está escrita, que foi para um contexto cultural hebraico e grego, Isso. e aí você vai ter que filtrar aquela informação, observar qual é o nosso século, observar qual é o perfil da sua congregação, então envolve o lado pastoral. Uhum. Então é a hora em que você é o instrumento. Eu fico pensando, por exemplo, talvez Spurgeon, ao pregar na Inglaterra, ou Edwards nos Estados Unidos, Sim. ele vai passar pelo mesmo processo de expor. Então ele vai contar o contexto do texto, a questão da exegese, Isso. mas Spurgeon vai ter que observar qual é o contexto do trabalhador inglês É isso aí. e o senhor vai ter que ver qual é a realidade de João Pessoa, o que é que a gente está vivendo agora, como é que está a polarização, por exemplo, né? Entendo. O coração humano é o mesmo. Então, Edwards estava pregando no século XVIII e ele estava atacando os mesmos pecados, por exemplo, que nós atacamos hoje, mas em contextos diferentes, né? Sim. Em desafios diferentes. Isso E aí. aí, e para congregações diferentes. E isso traz, eu acho que um risco no momento de você desenvolver o seu sermão, principalmente na aplicação, porque é onde você pode escorregar, é onde você pode, às vezes, usar o texto para propósitos que não são próprios do texto. Muito bom. E aí, por isso, eu acho um momento desafiador também. Eu lembro que quando eu comecei a ler teologia puritana, a parte que eu mais gosto até hoje, né? E é um dos termos que eu fiquei encantado quando eu li, é a ideia de casuística puritana, que é a forma que os puritanos tinham de aplicar a escritura em todas as áreas da vida.
E aí, alguns autores falam, principalmente Joel Bick, né, que é o monstro da teologia puritana hoje, ele fala sobre essa casuística, os casos de consciência, que era durante o sermão e para além dele, você ajudar os crentes a aplicar nos mínimos detalhes o sermão, o texto bíblico, o devocional, em todas as áreas da sua vida, a escritura é suficiente para te ajudar. Mas ao mesmo tempo é um desafio. Então os caras, mesmo os melhores, eles tinham desafios em aplicar o texto bíblico, e quando o desafio não era aplicar de alguma forma, o desafio era se estender demais nas suas aplicações. Então, uma das pessoas que a gente mais vê fazendo isso é Lloyd Jones, né? Lloyd Jones, ele era aquele cara que queria extinguir todas as aplicações e vertentes que o texto bíblico poderia ir e tal. Isso. E aí eu acho que esse também é um desafio, é você ser coeso e objetivo nas suas aplicações, né? E lembrado, assim, do início da tua fala, a aplicação, ela vem do texto. Ela vem do texto. Não pode ser da minha cabeça, né? Então, ela nasce do ensino do texto. Então, ela está subordinada ao que o texto ensina, ao que o texto pede, ao que o texto encoraja. Não pode ser simplesmente, eu achei essa parte do texto interessante e aqui eu vou inventar algo, ou falar de algo que eu julgo interessante. Não. Vem do ensino do texto. Para mim, então, é a parte mais difícil. Pastor, eu acho que nesse sentido, o senhor já falou alguma coisa sobre a sua história com a pregação, mas eu acho que faz sentido a gente ir um pouco mais fundo nessa pergunta, né? Eu queria saber como é que começou essa sua história com a pregação. Legal. Eu sou nascido e criado em uma igreja batista tradicional e eu nasci de novo por obra do Espírito quando eu fiz 15 anos, ou por volta dos 14 para 15 anos. E uma das primeiras coisas que me ocorreram foi um desejo por conhecer o texto sagrado. Então eu comecei a ler a Bíblia. Comecei a ler, eu que nunca tinha lido um livro sequer na vida. Eu acho que eu já disse isso na igreja. Mas aos 15 anos eu me tornei um leitor. E primeiramente da Bíblia. E eu comecei a ler a Escritura, comecei a desejar conhecer. E outro efeito que eu percebi imediatamente na minha conversão foi o desejo por ouvir sermões. Então eu sentava, até os 15 anos eu não me lembro de nenhum sermão que eu ouvi na minha vida, embora eu tenha nascido e crescido na igreja. Você pode me perguntar, eu não vou lembrar de nenhum. A partir dos 15 anos eu me lembro de vários sermões, porque eu sentava na primeira fileira. E eu comecei a prestar atenção, a dar ouvido, sabe? A tomar nota, a questionar o pastor depois do culto, a desejar estar ao lado dele. Então, meio que imediatamente, assim, eu colei no meu pastor da época, um homem bem mais experiente, e num outro irmão da igreja também mais experiente. E eles começaram a me desafiar. Olha, um irmão me levava para fazer visitas com ele. E nas visitas, vez por outra, ele me pedia para repartir um texto bíblico. E aí eu fui repartindo. Aí surgiu uma oportunidade na igreja para ministrar para os adolescentes. E aí me pediram para fazer um devocional. E eu fui fazendo e fui tendo oportunidades e me percebendo o quanto eu gostava de fazer isso. E a igreja também foi me percebendo. Então, eu fui pregando, ou brincando de pregar, com seriedade, mas ainda era muita brincadeira, né? Dos 15 até os 17 anos. Então, aos 17 anos, eu preguei em um culto de meio de semana na igreja em que eu congregava, e naquele dia eu percebi alguma coisa diferente. E o meu pastor também. Então ele ficou muito movido a me encorajar no caminho do ministério. Aí eu continuei servindo a igreja local, aí liderei jovens, dei aula na escola bíblica dominical, até que aos 21 anos eu fui para o seminário. E no seminário,
conheci um pouco mais de pregação, né? E continuei tendo a prática. Por aí. Pode falar, amigo. Não, eu acho que talvez dessa pergunta a gente possa extrair uma outra, assim, que eu me pego muitas vezes pensando nisso e eu acho que é uma coisa generalizada, né? Que é como ter certeza se você é vocacionado para isso. Como chegar a essa convicção e se eu preciso perceber em mim algum dom específico ou se eu posso me desenvolver nessa área, né? Porque eu acho que na fala do senhor eu percebo essa naturalidade à medida que vai se desenvolvendo na pregação. E a sua história é assim, né? Mas será que tem pessoas que não têm essa naturalidade, mas podem desenvolver isso? Então, eu acho que talvez o melhor a fazer fosse não focar necessariamente na pergunta: eu sou vocacionado para pregar ou não? Mas focar no serviço. Boa. Todo crente é chamado a servir a Deus, a começar de sua casa, a começar de sua igreja local, né? E servir, a gente serve onde há necessidade. Em quantas áreas da igreja tu já não passou, né? Juventude, pequenos grupos, sala de aula, pregação. E eu acho que se a gente foca no serviço, a gente vai tendo oportunidades diversas de ministério, inclusive no exercício do ministério da palavra. E à medida que a gente vai avançando, a gente vai se percebendo. Olha, eu gosto disso. Não apenas eu gosto. Eu percebo que quando eu exerço esse ministério, eu abençoo pessoas com isso. Pessoas me dão bons retornos. Servir junto, eu vou me percebendo, mas as pessoas também vão me percebendo. A igreja vai me percebendo, né? E vai me apontando esse caminho. Olha, eu acho que você poderia investir mais na preparação para a pregação. Eu acho que você tem o dom para pregar a palavra de Deus, para ensinar. Talvez fosse mais seguro, sabe, do que focar no será que eu tenho? Não. Todo crente é chamado para exercer o ministério da palavra, em algum nível. Alguns serão apartados em vocação mesmo, em chamado, para ministrar formalmente, para serem aqueles pastores mestres, né? E estes não simplesmente aparecem. Eles nascem na igreja local. Eles são testados na igreja local. Eles são provados na igreja local. Então eu diria que o melhor caminho seria esse mesmo, servir a igreja local. O senhor diria, então, que a pregação é mais um dom espiritual ou que é mais estudo e prática? As duas coisas, né, Beto? As duas coisas. Eu tenho que dizer que é dom, porque Efésios 4 diz isso, né? O apóstolo Paulo diz que quando Jesus subiu aos céus, ele deu dons à igreja. E um destes foi o pastor mestre, foi o pastor pregador. Então, é sim um dom, mas isso não elimina a responsabilidade do pregador. O pregador tem responsabilidade e ele precisa desejar fazer cada vez melhor o que Deus lhe confiou. Eu acho que uma curiosidade, eu sei, porque a gente já conversou sobre isso, mas talvez muitas pessoas não saibam, né? Mas quantas horas o senhor se dedica por semana para a preparação daquele sermão de 1 hora lá no domingo? Legal. E tem algum ritual ou hábito estranho também nesse preparo para a pregação? A decorar, de repente, alguma fala? Boa. Essa é uma pergunta que eu geralmente não gosto de responder. Porque
A gente pode incomodar também. Não, eu sei, mas eu vou explicar. É porque às vezes eu penso que quando eu respondo, as pessoas meio que me julgam, sabe? Do tipo, caramba, tanto tempo. Mas para quê? Tantas outras coisas importantes acontecendo. E por que se dedicar, ou por que dedicar tanto tempo a isso? Então é meio chato, mas às vezes eu escuto pessoas, não, quando você ficar mais velho, você vai conseguir fazer em menos tempo. Eu ainda não aprendi. Então, ainda me toma... Nem sei se eu quero, né? Também não quero. Não, eu também não quero. Lucas, pastor Lucas, me obrigou a comprar o Logos. Explica aí, pessoal, o que é o Logos. Nem sei direito. É um software. Isso. Explica tu, que tu sabe melhor. Aí vai parecer que a gente tá fazendo propaganda aqui. Não estamos. Mas é um software de estudo bíblico. Lá tem uma biblioteca enorme. Sim. E várias ferramentas de estudo interlinear do texto, acesso às línguas originais, várias traduções. Enfim, é uma ferramenta muito Bibliotecas, boa. né? Exato. E aí, Lucas comprou. Acho que na mesma época que vocês compraram. Na verdade, Yuri comprou antes, né? E aí depois Lucas, Ian e Alan também, né? Acho que Alan também. E aí Lucas, toda terça-feira na reunião de liderança, ele dizia, rapaz, tu tem que comprar o Logos. Cara, tu tem que comprar o Logos. Eu disse, Lucas, por quê? Porque tu vai ficar para trás como pregador. Eu falei, meu amigo. Isso tudo? E aí, Ei, tocou o terror, viu? Aí eu disse, mas isso vai me ajudar em quê? Ele falou, vai te ajudar a fazer mais em menos tempo. Eu falei, meu amigo, vai cortar a parte do ministério que eu mais divertido. Vai diminuir o meu tempo de estudo. Vai diminuir o meu tempo com a Bíblia. Não quero. Mas enfim, eu comprei e eu tenho que ser honesto, eu tenho usado principalmente para exegese e para comparação de versão. Em vez de ficar com várias Bíblias abertas, né, você tem ali no computador, então facilita. Mas, voltando à pergunta, eu gasto a maior parte da semana. A maior parte da semana do meu tempo útil de trabalho, a maior parte do tempo é investido na pregação. Por quê? Porque a pregação não é um trabalho... Não dá para ser feito... sentei tantas horas e fiz. A pregação é feito de vários processos, né? Vários processos. Começa com o estudo e a meditação do texto. Isso leva tempo. Ler o texto, comparar o texto, meditar no texto, tomar nota do texto. Basicamente, o que nós chamamos na igreja de oica. Então, isso leva tempo, né? Pensem vocês, geralmente a gente fala de oica na igreja e a sugestão que nós fazemos é de 2 a 3 versículos por semana para você meditar. Eu não posso fazer 2 a 3 versículos por semana. Então, domingo próximo eu vou pregar um texto que tem 15 versículos e que tem 3 partes. Então, você tem que fazer 3 meditações, né? Então, é ler e meditar no texto. Depois de fazer isso, minhas próprias anotações, é pesquisar sobre o texto. É consultar os universitários. Então, é aí que a gente vai ler comentários. Eu não leio tantos comentários assim, mas eu tenho lido entre 3 e 4 comentários distintos. Não são os mesmos comentários. Então, se eu uso um comentário mais exegético, eu vou procurar um outro comentário mais interpretativo, eu digo, que vai me ajudar a entender o texto. Eu vou para um outro comentário que é mais homilético, ou que vai me ajudar a apresentar o texto. Então, tem que ler. E você lê todo esse material e toma nota de novo. Então, leva tempo. Terminado isso, entra um outro processo, que é o esboçar a pregação. Esboçar a pregação. Por onde é que eu vou começar? O que é que eu vou dizer? Como é que eu apresento o texto? Como é que eu exponho esse texto? Como é que eu aplico o texto? Então, eu vou esboçando, não estou escrevendo ainda, mas eu estou esboçando. Estou criando ali o meu caminho. E depois de fazer o meu caminho,
Aí é quando, de fato, eu sento para escrever na íntegra a pregação. Aí você pensa, terminou. Não. Depois de escrever, tem que corrigir, eu chamo de meter a foice para diminuir. E essa parte, para os pregadores iniciantes, é uma parte custosa, porque ficam cheios de preciosismo ali. Eu não vou cortar, isso está tão bom, né? Hoje em dia eu demoro menos, eu vou só cortando até chegar nas 10 páginas que eu julgo que são, para a nossa igreja, ideais. E depois disso, eu não posso ler o manuscrito na hora da entrega. Eu preciso pregar. E já disse Jay Adams que a diferença entre dar aula e pregar é que dar aula, o professor ou pregador pode olhar para o quadro, pode olhar para as anotações. O pregador não. O pregador prega olhando para as pessoas. E então tem todo o trabalho da internalização, da memorização. Então pensa, eu começo na segunda de manhã e eu termino a minha preparação no domingo de manhã. Então leva tempo. De novo, a maior parte do meu tempo útil de trabalho. Mas, embora seja, pelo menos na tradição reformada, a parte mais importante do meu ministério não é a única. Então eu tenho que separar tempo para isso, e a igreja precisa me dar mais tempo para isso, mas eu não posso me ausentar das outras responsabilidades. Liderar, treinar, visitar, aconselhar. E aí a gente tem que... Eu diria, para fechar isso aí, que eu acho que eu já falei demais, se eu não acreditasse no conceito da pregação como vox Dei, como voz de Deus, eu já teria negligenciado a pregação há muito tempo. Porque é a parte mais difícil do ministério e é, por vezes, a parte que não é tão valorizada, porque eu não estou presente o tempo todo com os irmãos. Então é muito mais fácil estar presente com os irmãos em todas as ocasiões aí, festivas ou difíceis, né? Mas eu creio muito que a pregação... Isso é uma coisa interessante da gente mencionar, que a gente não conhece, talvez não seja tão comum. O conceito de palavra de Deus, na perspectiva reformada, é mais abrangente do que a gente pensa. Então, ele abrange a palavra escrita de Deus, a palavra encarnada, Cristo, a palavra representada nos sacramentos e a palavra proclamada. Então, um pregador fiel, diriam os puritanos, é a boca de Deus na igreja. E eu creio piamente, e vocês também creem nisso, a igreja precisa da Vox Dei. Ela não precisa da minha presença. Ela não precisa do meu, sei lá, do meu cafezinho, ou da minha visita, do meu bate-papo. Não, a igreja precisa desesperadamente da voz de Deus. E leva um tempo para a igreja entender, se beneficiar e valorizar isso. Eu acho que a nossa igreja chegou lá já. E louvo a Deus por isso. Graças a Deus. Mas eu imagino que na maioria, em muitos lugares aí, Brasil afora, seja difícil, sabe? Porque o pastor está sempre no meio de muitas tarefas e quase sempre com pouco tempo para preparação. Quase sempre terminando em cima da hora. E não dá, né? Não dá. Mas entendendo, pastor, isso, eu acho interessante.
que a pregação é a voz de Deus e o pregador é boca de Deus, né? Naquele momento ali da entrega do sermão, da pregação em si, qual é o papel da personalidade do pastor, da personalidade do pregador? Então, tem Renan pregando, e tem Yuri pregando, e tem Lucas pregando, e enfim. Qual é o papel da gente perceber a personalidade, as paixões, o jeito, a fala, os trejeitos do pregador também ali no momento da pregação? Tu está perguntando da percepção de quem ouve o pregador ou do próprio pregador, de como ele... Acho que dos dois, né? Porque eu acho muito fácil. Todos nós temos influências, né? A gente gosta de alguns pregadores, Sim, a gente tem alguns sim. por mais caros e, enfim. E é muito fácil a gente imitar. Entendi. Eu acho que isso é ruim tanto. Pra Já todo tô dando mundo, minha pra opinião todo aqui, mundo. né? Mas assim, eu já acho Isso é que isso é verdade. ruim para quem prega e para quem ouve, porque é muito fácil você perceber E a gente a tem pessoa uma tendência, performando. né, de imitação. isso. E eu diria que até é uma tendência bíblica, saudável, Né? Uhum. né? Paulo queria que os crentes olhassem para ele e o imitassem. Então, eu tenho para mim que, em um sentido, a gente não tem como escapar da imitação, e ela é humildade. Eu preciso olhar para homens melhores, para homens mais experientes, e eu preciso... Por isso que eu disse mais cedo que eu não tenho um pregador favorito. Embora, se eu tiver que escolher, eu diria... Diga pra gente. Agora Eu tem acho que é que John dizer, Piper. né? Eu acho que é John Hã? Piper. Abre o coração. Piper para mim talvez seja pelo tempo de contato que eu tenho com ele, né? Eu tô ouvindo Piper desde 2006 e 20 anos, né? 20 anos. E talvez ele tenha sido a pessoa que eu mais ouvi nesses últimos 20 anos. Mas assim, de novo, ele não é melhor em tudo. Keller tem um livro sobre pregação e ele fala de um irmão que fez uma pesquisa sobre os grandes pregadores de Genebra na época de Calvino. E ele disse que Calvino era o mais profundo dos pregadores, que o outro era o mais fervoroso e que um outro era o mais eloquente. Mas veja, nenhum deles tinha tudo. Cada um tinha algo muito especial, mas Deus não deu tudo a um só pregador. Então, de novo, a imitação tem o seu lugar, tem o seu lugar. E especialmente quando a gente está começando, é muito sábio que imitemos bons exemplos. Mas ao longo do caminho você vai se percebendo, você vai aparecendo, sua personalidade vai aparecendo. Então, o seu humor vai aparecendo, a sua cultura vai aparecendo, né? O convívio com a igreja, então tudo isso vai aparecendo. E eu tenho para mim que a gente precisa, o pregador, né? Pregador, de novo, humildade para aprender com os irmãos mais experientes, mas também honestidade. Isso. Honestidade. Eu não quero... eu não sou o Piper. Eu não sou Augusto Nicodemos. Eu não sou Hernandes Dias Lopes. Eu sou grato a Deus por todos eles. Eu aprendo com eles, mas eu sou o Renan. E eu tenho este ponto forte, aquele ponto fraco. A minha história me trouxe até aqui desse jeito e tá tudo bem. Tá tudo bem, né? Da minha parte. E da parte de quem ouve, a gente tem sim as nossas preferências e eu acho que tá tudo bem com isso também. Mas isso não poderia nos tirar do ouvir a pregação, a Vox Dei, porque não é o meu pregador favorito. Me parece também, pastor Renan, perdoe a Vai. interrupção, que a ideia de multiforme graça, né? Muito bom. Ela é muito importante. A gente entender que o Espírito Santo de Deus, que é quem está nesse controle É isso aí. de iluminação, Ele de transmissão da palavra, ele usa diferentes personalidades
diferentes trejeitos, diferentes Isso. formas de performar, porque também a Isso. performance desde que ela não seja um fim em si mesmo, mas é um instrumento de comunicação, né? Total. Para a glória de Deus. Uhum. Então, a multiforme graça de Deus, me parece que ela usa multiformes personalidades, né? Isso. Então, eu acho que é bom, em certo ponto, ser imitador de Paulo, como ele é de Cristo, Sim. mas que a gente também precisa deixar de lado o excesso de performance e de comparação também. Chega um Total. momento em que uma coisa que às vezes me incomoda, pastor, é quando a gente começa, primeiro, a imitação acho que incomoda, mas também quando você começa a citar demais muitos pregadores numa pregação. Sim. Porque você está pregando, aí eu cito o pastor Renan, aí daqui a pouco eu cito o Piper, daqui a pouco eu cito... E aí cito 10 pregadores, Stuart e olha, 10 pregadores, mas na verdade Deus chamou, na sua multiforme graça, Yuri ou Ian, ou outro irmão, para pregar a palavra. Então a igreja está ali para ver o instrumento Yuri tocando, usando um termo musical. É isso Agora aí. é a vez de Ian tocar, dele ser o instrumento. Isso. Né? Então eu acho que é bom citar um ou outro, mas agora eu quero ouvir o irmão Ian. A multiforme graça de Deus quer ouvir a personalidade, os trejeitos, os erros gramaticais, se for o caso, daquele vaso. Né? É isso aí. É isso aí. E eu acho que o alcance de cada um também em relação à pessoa que ouve. Então, existe na pregação, né, como qualquer comunicação, óbvio que existe o elemento sobrenatural e a gente não pode descartar isso, mas naturalmente falando, o ouvinte ele vai se identificar mais ou menos dependendo da pessoa que está falando. E aí eu acho que isso também, durante o sermão, deve ser levado em consideração, na preparação e na entrega, né? Então, assim, quem eu sou e a forma como eu falo pode não alcançar a todos da mesma forma, ou nem todos podem se identificar, mas muitos vão, e muitos vão porque eu estou sendo eu, né? Isso, obviamente, não significa que eu não vou estudar, que eu não vou olhar citações, que eu não vou pegar os gigantes de Deus e subir nos ombros deles para pregar, mas eu acho que significa que a gente precisa ser honesto e ser autêntico. Isso. Eu acho que a gente vive uma crise de autenticidade, né? Verdade. Tava com essa palavra na mente. Autenticidade. Ninguém gosta de ouvir um fake. Usei um termo contemporâneo. Tá muito. Mas não é verdade. Eu li isso talvez em algum texto de pregação. Possivelmente. Ninguém gosta. E a gente sabe. E não é só necessariamente na imitação. É na performance. Sim. É na performance. Eu não gosto muito. Eu não quero dar ênfase à performance. Eu gosto do termo homilético, que é entrega. A entrega do sermão é muito importante. A entrega do sermão é pregar. Isso. Sermão é Sim. o trabalho que a gente faz, é o texto que a gente escreve, é o esboço que a gente tem, né? Mas a entrega do sermão é a pregação. É a pregação. E eu acho que Rebeca me fez essa pergunta sobre o que é que eu penso ser a maior dificuldade de pregadores. Para mim, está na entrega. Está na entrega. No nosso arraial reformado. Entendendo que os pastores estudam, que alguns deles estudam muito, muito. Mas eu digo que a maioria estuda. Poucos organizam o discurso, ou seja, pouco fazem um esboço, menos ainda escrevem, e eu vou dizer que, no meu conhecimento, poucos são os pregadores que se dedicam à entrega da pregação. Sim. Então estuda e vai para lá e reparte o que estudou. Por isso que vem tantas citações. Fica aquele sermão coxa de retalhos, né? Daqui, dali. Ou então a pessoa estuda, escreve, e aí lê na íntegra o que preparou. Pastor, então,
pensando aqui na formulação do sermão, né, na sua pregação, o senhor sempre traz uma ilustração, uma historinha para contextualizar. O senhor normalmente tem uma aba ali no bloco de notas que o senhor vai guardando. E como é que o senhor sabe que essa história casa com esse texto? Como é que o senhor faz em relação a isso? Eu não tenho um aba. Diz que esse bloco de notas é lendário. Eu tenho um caderno. Depois, eu se tenho um você puder caderno. comercializar e É. vender pra gente, Verdade, Sim, legal. verdade. Às vezes, quando eu vou preparar essa reunião, eu penso, como o Renan ilustraria, faria essa introdução? Tá difícil. Eu tenho o que eu aprendi com um professor e se chama de canteiro homilético. É um caderno, ou alguns vai cadernos, canteiro homilético. canteiro homilético. Caramba, que massa. E aí você vai tomando nota ali de coisas interessantes que você viu, viveu. Ao início eu tinha muita coisa assim que eu lia, né? Ou que eu ouvia de alguém. E depois de algum tempo eu comecei a ter as minhas próprias vivências, as minhas experiências, a minha família, a igreja que eu pastoreio. E esse sempre foi um desejo meu, assim. Eu lia alguns autores que eram excelentes com ilustração e eram excelentes com ilustrações próprias. Como é que esse cara observa tudo isso na vida dele? Muito bom. Como é que eu não enxergo o que ele enxerga na casa dele, né? De novo, tá ali, tá ali. Sou eu que não tenho olhos para ver. Então você passa a perceber melhor e as coisas vão saltando, saltando. E quando elas saltam, eu registro. E aí eu vou preparar uma pregação. Quando eu chego na parte do esboço, como é que eu vou introduzir isso aqui? Lembro de alguma coisa, vou lá no meu caderninho, vejo se tem alguma ilustração que caberia ali naquela ideia. Por aí vai. Legal. Agora, mudando um pouco de assunto. Eu sei que a gente sabe mais ou menos como é a relação, né, que a Bíblia fala sobre a mulher e a pregação. Mas nas igrejas a gente ainda vê uma confusão, né, sobre isso. Como é que o senhor acha que a gente pode orientar de forma bíblica e incentivar também, não desincentivar as irmãs no estudo da palavra e preparo de estudos, de pregação? Como é que o senhor acha que a gente pode fazer isso na nossa igreja? Boa. Eu diria que eu tenho dito isso e vem também de algum livro de homilética. Em uma igreja saudável, o ministério da palavra está centralizado no púlpito, mas ele não está restrito ao púlpito. O púlpito não é o único objeto sobre o qual a gente tem a Bíblia aberta e pode proclamar. Então, do púlpito, como você abriu dizendo, nós temos efeitos, né? Repercussões, vibrações. E o ministério da palavra não é do pastor. É de Deus, dado a todos os crentes. Então, todos os crentes têm responsabilidades com o ministério da palavra. Agora, cada um onde Deus colocou vocação. Algumas coisas são por decreto de Deus, do tipo nós somos brasileiros. Ninguém aqui escolheu ser homem, mulher. Decretos do Senhor, né? Então, cada crente exerce o ministério da palavra onde Deus o colocou. As mulheres foram chamadas para auxiliar os homens e para instruir umas às outras, especialmente as mais velhas, as mais novas. Pensa aí em Tito 2. Então, há muito espaço em uma igreja saudável por o ministério da palavra das mulheres, mas no lugar correto à luz da Escritura. Será que me fiz entender? E eu acho que é uma coisa que a gente precisa pensar, né?
apesar da gente entender claramente o ensino da Bíblia sobre a não existência, né? Porque às vezes a gente usa alguns termos como se eles existissem e a gente não gostasse, mas não. A não existência do pastoreio feminino, Isso. no sentido formal da palavra, né? Isso não significa que mulheres não possam ser teólogas, não preguem, não ensinem, Isso. pelo contrário. Não pastoreiem. Exatamente. Então eu acho que são duas coisas muito diferentes, né? Ela não figura, segundo a Escritura, na Isso. posição de liderança Isso. da igreja. Isso. Né? Isso. Mas ela pratica o ensino, ela pratica a pregação, ela pratica o manejo da palavra, Isso. na orientação, no Isso. aconselhamento. De Na sua casa, programação, né? de sua casa, de suas irmãs, Isso, né? isso. Em sala de aula, em um discipulado pessoal. O pessoal daqui, né, que é mais antigo e já assistiu as aulas de Barbara Burns, por exemplo, podem dizer que ela era uma das melhores professoras. Foi minha professora. Então, não tem como dizer, cara, o quanto ela era dedicada e conhecia a Isso. Escritura mais do que muitos de nós. Né? Isso. Muito bom. Pastor, agora me lembrei de outra dúvida que eu tenho, uma curiosidade. A gente vê hoje, tem acesso com muito mais facilidade aos sermões, né, na internet. O senhor disse que já tem o hábito de escutar. Não sei se o senhor escuta qualquer coisa, mas o que é que o senhor identifica nos pregadores de hoje que eles erram mais? Quais são os principais erros que o senhor vê que eles cometem? Então, eu volto à questão da entrega. Eu tenho para mim, de novo, que muitos estudam o texto, alguns organizam o discurso, esboçam, alguns poucos escrevem e, menos ainda, preparam a entrega. O pessoal, quando termina de esboçar ou de escrever o sermão, pensa, terminou o meu trabalho. E eu escuto isso. Ah, não, terminei, não consigo mais olhar para o sermão e, sei lá, só vou pegar na hora de pregar. A entrega, ou a preparação da entrega, para mim, é aquele sprint final. É a parte talvez mais difícil, porque você já fez um trabalho muito difícil. E você, não quero mais olhar. Eu passei a semana toda estudando, preparando, escrevendo, vou descansar. Não dá. Você tem que preparar a entrega. Não é necessariamente se ocupar com a performance, sabe? Não é aquela ideia de querer, sei lá, impressionar as pessoas ou ser conhecido como o melhor pregador, orador. Não. Mas conceito reformado de Vox Dei. Naquele momento, por 45 minutos a 1 hora, Deus me deu o privilégio e a responsabilidade de ser boca dele. E as pessoas vieram de suas casas, estão ali para cultuar a Deus e estão ali para ouvir a voz de Deus. Culto, basicamente, é Deus se colocar no nosso meio para ser visto, adorado e ouvido. E eu tenho essa responsabilidade. Eu não quero atrapalhar. Eu quero servir. Eu não quero ser melhor do que ninguém. Mas eu quero fazer o meu trabalho da melhor forma que eu posso. Excelência para mim é fazer o melhor para o Senhor dentro das possibilidades e recursos que Ele me deu. Então, eu tenho para mim que muitos pregadores falham na preparação da entrega. Por N razões, de novo, muitas ocupações. A exigência da igreja pela presença do pastor em tudo que a igreja faz. Ou o próprio pastor que talvez não seja dado ao estudo, o que é incoerente, mas é possível, né? Uhum. Então eu tenho para mim que esse sprint final aí é um problema. Eu vejo em muitas igrejas
não na entrega, mas na preparação do sermão, onde eu enxergo, assim, realmente que é difundido esse problema, e para além das igrejas reformadas também, que é muita analogia com o texto bíblico. Eu acho que isso cria erros doutrinários e heresias. Então, na falta de estudo, muitos pastores olham para o texto bíblico e aí vem um insight e eles querem pregar em cima desse Viajam. insight. Então, se por um lado o nosso desafio na preparação de um sermão sério é as aplicações, pelo receio de não distorcer o texto bíblico e ao mesmo tempo alcançar os ouvintes, eu acho que o erro em outras igrejas é quando o pregador pega esse insight e isso vira pregação. E o texto bíblico muitas vezes é deixado de lado na sua integralidade para dar vazão a essa analogia, né? E eu vejo que talvez em igrejas não reformadas eu enxergue isso como o maior problema, assim, na preparação do sermão. E aí, nesse sentido, me parece que o modelo expositivo de pregação ele tem uma relevância, né? Não estou dizendo que os sermões tópicos ou temáticos não tenham seu lugar, né? Spurgeon, só para citar, foi um Textual. grande pregador textual, tópico, né? Mas, assim, às vezes tirar um pouco da liberdade humana para focar no texto e aplicar o texto, né? O texto primeiro, né? Então, eu acho que esse é um problema, é um problema bem grave, assim, no meio evangélico em geral, né? É a questão do desprezo ao texto, né? Isso. Olha que interessante. Conceito reformado de palavra de Deus. Escrita, encarnada, encenada e proclamada. Para os reformadores, puritanos e descendentes, a pregação tem a primazia. Então, se na igreja medieval a pregação era meramente uma preparação para a Eucaristia, na igreja reformada e igreja posterior, igreja da reforma e posterior, a pregação tinha a primazia. Ela tomava o lugar maior e central do culto. Até na mobília. Sim. Arquitetura, né? Isso. O púlpito ali no meio, né? Isso. Nós queremos ouvir a Deus. Muito bom. E aí, talvez seja bom falar dos tipos de pregação. Eu acho que estava aí também, né? Sim, sim. A pregação temática é aquela que deriva sua ideia principal, não de um texto específico, mas de um tema. Eu não estou dizendo que ela não é necessariamente bíblica. Um bom sermão temático tem que ser bíblico, né? Mas ele não nasce de um texto específico, ele nasce de um tema. E um bom sermão temático, eu acho que tem lugar para ele, é o sermão doutrinário. Estudar doutrina é mexer com sermão ou aula temática. Você precisa passear na Bíblia. E você precisa fundamentar a doutrina em vários textos bíblicos. Keller dizia que uma boa dieta para o púlpito de uma igreja saudável é 70% de sermão expositivo e 30% de sermão temático. E ele dizia ainda que um bom sermão expositivo terá um pouquinho de temático. Por quê? Na exposição de um texto, você faz correlações. Você vai a outros textos, mas você não fica lá. Você vai e volta. O texto é o principal. E um bom sermão temático deveria ser feito de pelo menos 3 mini-exposições. Você tem 3 divisões aí? Em vez de você ficar citando 10 mil textos, pega 3 e expõe minimamente. Né? O importante é que o foco esteja na exposição da revelação de Deus. Seu ser, sua vontade, né? Eu preciso expor. Então, a natureza da pregação reformada é exposição, ou é expositiva. Agora, é óbvio que, como tipo, pregação expositiva, ela é muito
eu acho que ela é muito mais instrutiva, ela é muito mais protetiva, sabe? O pregador não pode escolher o que pregar, ele vai pregar o que vem na sequência. E vai ser um texto mais difícil, e ele vai ter que estudar, e a igreja vai ter que aprender. Então nós crescemos mais, nesse sentido, é mais instrutivo. Se o pregador faz um bom trabalho na exposição, ele está ensinando as pessoas a lerem a Bíblia. Porque basicamente ele está abrindo o texto para as pessoas e está dizendo, olha, vejam isso aqui, observem isso aqui, né? Então, é sem comparação, sem comparação. Mas é difícil para pregador e igreja se acostumarem, né? A gente tá aqui já no tempo limite da gente, Verdade. mas Vai. eu queria fazer uma última pergunta, pastor. Queria que o senhor compartilhasse, na verdade, com a gente a situação mais inusitada que aconteceu já durante um sermão seu. Durante um sermão, Foram tantas, né? então, eu tenho mais pós-sermão, mas durante o sermão talvez ser interrompido por alguém, Nossa, talvez... E no pós, no pós. Você Então tem que mantém, você contar. que seu tempo. Você já contou algumas? Nunca aconteceu comigo uma vez, eu simplesmente imprimi o sermão e tal, quando eu cheguei no púlpito, na segunda folha, a tinta tinha acabado. Isso aí rolou uma vez. Nunca Aí rolou tu com não você? tinha percebido, Não tinha percebido. tu não olhou antes. Não olhei. Foi horrível. Eita, meu Foi a iluminação de Deus contigo. E não demonstrar que isso estava acontecendo, né? Tipo, chegou na segunda página, é um sermão, pô, porque a primeira é a introdução, né? Por isso que hoje a gente usa a tecnologia. Né? Mas é seguro, né? Ela já falhou comigo. Já? E eu tive que pregar sem. Isso é uma coisa interessante. Eu sempre, desde o início, assim, eu escrevi os meus sermões. Mas quando eu cheguei à IPBE, eu estava numa fase desafiado por um professor de homilética a escrever tudo e não levar nada. Então eu escrevia tudo, deixava em casa e não levava nada. No máximo ali, algumas breves anotações. Mas eu chegava bem frustrado na maioria das vezes. De 4 domingos, um era muito legal, os outros 3 eu voltava, rapaz, esqueci isso, deixei aquilo fora, não consegui fazer isso. Até que alguém me recomendou voltar a levar o texto, mas não depender dele. Então eu ainda olho, eu ainda leio uma citação ou outra, mas eu não fico ali na dependência. De tal modo que quando o tablet deu problema, eu preguei. Então, se limitar ao papel ou à tecnologia para pregar, não, né? É. A gente passou a semana com o texto, Dá pra Deus ir. está conosco, dá tranquilamente. Sem preciosismo, sem aquela coisa de performance, sem a preocupação. Tem uma outra pergunta aí que tu me fez, sobre se depois de um sermão ruim, Se o senhor, depois de um sermão, já ficou com essa sensação de, meu Deus, que coisa horrível, péssimo. graças a Deus eu nunca olhei para uma pregação e disse que horrível. Tem que ser muito ruim pra chegar a esse Exato. ponto, né? Mas ruim sim, assim. Eu fui ruim, não obrigado. Não, Deus é bom, mas eu... Mas eu digo assim, péssimo não, mas não. Como eu estava dizendo, esqueci isso, não falei aquilo, ou dessa vez eu li muito. Isso acontecia muito comigo, quando eu não levava o manuscrito. Bia tinha por volta de... eu cheguei a IPBE há 15 anos atrás. Bia tinha uns 5, 6 anos. E eu comecei a sofrer, a ter depressão pós-púlpito. Ei, é uma síndrome chata, viu? Meu Deus. Aí Sabrina já não aguentava mais, porque era a conversa de domingo à noite, sabe? Era aquela coisa. Emendando até, tinha outra curiosidade que eu queria saber. Depois do culto, o senhor fica
na necessidade de chegar em casa, se trancar no quarto, ou falar sobre a pregação, Não. ou silêncio, paz. Antes eu tinha essa preocupação. Eu esqueci isso, deixei de falar aquilo, errei nisso, ficou truncado, até que Bia um dia disse: pai, o senhor prega primeiro para Deus, para servir o Senhor. Ela disse: você foi fiel ao texto bíblico? Em uma das muitas conversas que eu tive com ela com 6, 7 anos. Nossa, muito bom, né? E aí eu disse: fui fiel. Ela falou: então durma em paz. Você fez o melhor. No fundo, ela tava só assim, tá bom. Eu sei disso. Eu fui crescendo e fui me preocupando cada vez menos com a performance, não com a entrega. Eu ainda quero fazer o meu melhor. Mas depois de pregar, geralmente, eu só não quero ter que escolher o que comer. Se eu saio para comer, geralmente eu faço isso com meu pai no domingo à noite ou depois do culto da manhã com a família. Eu só não quero ter que ficar olhando ali. Escolha qualquer coisa aí, o que vocês quiserem comer. Eu quero comer, ir para casa e dormir, porque eu estou cansado, assim, fisicamente, mentalmente, eu estou exausto, né? Mas eu não tenho nada de ritual, nem antes, nem depois. Muito bom. Foi muito bom, pessoal, a conversa da gente aqui, muito edificante também. E como eu falei no começo, né? Aqui a gente tem uma extensão de conversas que, de repente, nos corredores da igreja ou em encontros mais informais, a gente acaba tendo. E aqui com a oportunidade, né, no IPBE-Cast, de expandir a conversa para alcançar, né, mais ouvidos e também aprofundar em algumas questões, né? Foi muito legal, a gente passaria aqui mais horas conversando, mas o tempo acabou. E eu queria agradecer, né, especialmente a presença do pastor Renan, tirou um tempinho para estar aqui com a gente. Os irmãos Ian e Yuri também contribuíram muito. A gente falou hoje, né, sobre pregação, sobre vocação, sobre como incentivar a mulher também, né, no ensino da palavra na igreja e pensar todas as questões ao redor da pregação, né, que dizem respeito à pregação de uma forma mais bíblica. Foi uma bênção. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa? Renan só não quer decidir o que a gente vai comer depois daqui. Mas verdade. aí é depois das câmeras. Entendi. Rapaz, eu acho que eu comi tanto snack aqui que também. eu não vou nem jantar, viu? Também não. Entendi. Então, obrigada, pessoal, pela presença de vocês.